E aí, gente, pronto para continuar aí esse nosso módulo? Na aula passada, na parte 1 dessa nossa aula 3, a gente estava falando de como os corpos se comportam após receberem o calor propagado. A gente falou que esse comportamento poderia então ser ou com aumento de temperatura ou com mudança do estado físico. Isso ia depender da quantidade de calor já recebida e da substância desse corpo, que por consequência isso ia acabar definindo o calor sensível e calor latente. A gente também definiu o que era um sistema isolado. Agora a gente vai continuar aqui e a gente vai começar a falar de quando os corpos, ao recebendo ou perdendo o calor, eles estarão passando pelo estado de mudança de fase física. Vamos mostrar o calor latente como equação fundamental da calorimetria, para então poder unir calor sensível e calor latente em todo o processo de troca de calor. Falando assim até parece muito, né? Mas é bem mais simples do que isso, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá? Como falamos, estamos analisando os corpos após receberem o calor que se propagou até ele, por meio de algum daqueles processos vistos lá na aula 2. Né? Dependendo da quantidade de calor recebida ou perdida, o corpo ele pode estar em uma de duas fases. Uma é aumentando a temperatura, e a gente já viu lá na parte 1 dessa aula 3, né? Mas o corpo poderia também estar na fase de mudança de estado físico. Isso vai depender da substância do corpo para saber se a quantidade de calor recebida já foi suficiente para ele chegar a essa fase de mudança de estado físico. Supondo que ele esteja já nessa fase, né, que a gente está falando aqui de mudança de estado físico, como que ele começa essa fase? Para simplificar a coisa aqui, eu vou falar de recebimento de calor, para pensarmos só numa direção e ficar mais fácil de a gente seguir um raciocínio. Mas o mesmo vai valer para a perca de calor. Então vamos lá. A gente já sabe que o recebimento de calor pelo corpo provoca aumento de temperatura nesse. E o aumento da temperatura ela provoca mais agitação térmica das moléculas. Mas a agitação térmica em sólidos e líquidos está ligada a movimentos não livres. A gente viu que se o calor continua aumentando a temperatura, chega um momento que as moléculas partículas começam a se rearranjarem em um novo estado de agregação. O mesmo vai se dar quando o corpo estiver perdendo calor. Estes estados de agregação eles podem se dar em 3 níveis diferentes, que são os 3 estados físicos da matéria. Em níveis de energia do menor para o maior, são eles sólido, líquido e gasoso. Vamos começar pelo de menor energia térmica, que é o estado sólido. A gente já viu que cada substância tem lá sua temperatura de fusão, solidificação. Para exemplificar, vamos tomar como exemplo a água. Então, a pressão normal e nível do mar, a temperatura de fusão da água pura é de 0 graus Celsius. A gente já sabe disso. No estado sólido, as moléculas partículas elas possuem apenas movimentos de vibração, ou seja, sua forma e volume são bem definidas. Já no estado líquido, imagine a água. Se o gelo continuou a receber calor, ele passou do estado de gelo para líquido por meio de uma mudança de fase. Aqui no estado líquido, embora as moléculas, partículas não possuam movimento livre, ainda assim apresentam um volume bem definido e forma adaptável ao recipiente. O último estado, o gasoso, o líquido continuou a receber calor, até alcançar a temperatura onde inicia-se a mudança de fase. Aqui as moléculas já estão bem afastadas, suficiente para que as forças de ligação entre essas sejam bem fracas, né?
fracas a ponto de permitirem movimentos livres entre si. Aqui agora não existe nem forma e nem volume bem definidos. Então, olha só, a gente pode ter 3 fases de mudança de estado, separando os 3 estados da matéria. E nesses, o importante a se notar no gráfico é que a temperatura ela permanece constante, ou seja, nós estamos recebendo calor latente e a temperatura permanece constante. Então, olha só, vamos observar esses gráficos aqui. A gente pode ter 3 fases de mudança de estado. Quais seriam elas? A gente tem a nossa fusão, a nossa vaporização e a nossa sublimação. Ou de modo inverso, né? A gente pode ter novamente a nossa sublimação inversa, a nossa condensação e a nossa solidificação. Essas 3 fases elas vão separar os 3 estados da matéria, que seriam o sólido, o líquido e gasoso. Mas o importante a se notar aqui é que nessas mudanças de fase a gente não tem alteração da temperatura. Então a gente está falando de calor latente, onde a temperatura permanece constante, e calor sensível, onde a temperatura está variando. Seja numa curva de aquecimento, seja numa curva de resfriamento. Observe também que se o corpo está recebendo calor, então a gente está falando de uma transformação endotérmica. E se ele está cedendo, se ele está perdendo calor, ou seja, esfriando, então a gente está falando de uma transformação exotérmica. Como já vimos na parte 1 dessa aula, o corpo, quando ele está recebendo calor e tendo mudança de temperatura, vai chegar um momento que este alcança uma dada temperatura, sendo esta característica de cada substância. Temperatura esta para que o corpo comece a ter alteração em sua estrutura molecular. Neste momento, o calor passa a ser chamado de calor latente. E este é uma energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação. Entenda a agregação como o modo como as moléculas estão arranjadas em suas ligações. Essa transformação em seu estado de agregação, ela altera o arranjo físico das partículas do sistema e provoca a mudança do estado físico desse corpo, sem alterar a temperatura. Se a gente tomar um estado físico como exemplo, por exemplo, o estado líquido da água pura a uma pressão normal e ao nível do mar, existe um limite para esse estado de agitação, para que o corpo ele permaneça nesse estado de agregação. Esse limite é a temperatura. Se a água líquida está, por exemplo, recebendo calor inicialmente a 20 graus Celsius, então ela está aqui recebendo calor sensível, até o momento que ela atinja a temperatura de 100 graus Celsius, onde agora ela está recebendo calor latente, sem aumento de temperatura, e nesse instante estamos armazenando energia térmica em forma de energia potencial, sendo que a água ela está nesse instante mudando de estado físico, de líquido para gasoso. Assim, qual foi o limite para a mudança de estado de agregação ou mudança de estado? A temperatura. Enquanto a água não atingiu os 100 graus Celsius, não começou a haver mudança nesse estado físico, que era o líquido. Isso porque se sabe que a 100 graus Celsius, a pressão normal e nível do mar, a água muda de estado. Agora observe que esse limite ou essa temperatura, ela foi dada para a água à pressão de 1 atm ao nível do mar. Foi o nosso exemplo. Isso nos diz que essa temperatura é função da pressão atmosférica, pois nível do mar quer dizer minha altitude.
o que vai refletir na minha pressão. Logo podemos dizer que esse limite, a temperatura, ela depende de duas coisas. Primeiro, a substância e segundo, a pressão que a substância está. Agora, olha só, a quantidade de calor latente que a amostra terá de receber para mudar completamente de estado físico vai ser diretamente proporcional à massa dessa amostra. Ou seja, eu posso escrever então que calor latente é diretamente proporcional à massa. Assim, eu posso transformar essa proporcionalidade em uma igualdade por meio da adição de uma constante, que será a nossa constante de calor latente, e que vamos representar pela letra L maiúsculo. Observe que essa constante, então, ela depende de cada substância, pois cada massa de uma dada substância exigirá uma certa quantidade de calor latente para alterar completamente o seu dado estado. Portanto, depende também de qual mudança de estado a gente está falando, pois dependendo de qual estado esteja sendo alterado para a amostra, uma dada temperatura será exigida, sob dada pressão. Por fim, então, nós temos aqui nossa equação fundamental da calorimetria para o calor latente, que a gente escreve como quantidade de calor latente é igual à massa da nossa amostra multiplicada pela constante de calor latente. E só para frisar, como dissemos, essa constante terá então valor diferente para cada estado a ser alterado, cada substância tendo seus valores a cada estado. Então a gente observa que calor latente é uma característica da substância, assim como o calor específico. Mas há uma diferença grande. O calor específico é o mesmo para todas as temperaturas, para dado estado físico. Ou seja, ele independe da temperatura, enquanto que para o calor latente nós temos um dado calor latente para cada mudança de estado, ou seja, ele depende da temperatura. Veja que temos um para fusão, solidificação, um para vaporização, condensação e outro ainda para sublimação ou sublimação inversa. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas mudanças de fase, ou seja, vamos olhar a passagem por cada uma dessas fases. Tente pensar que essas mudanças são trocas de calor entre corpos, ou mesmo corpos que estaremos fornecendo calor. Vamos começar observando a nossa fusão, mas observe no gráfico da nossa curva de aquecimento que nós saímos de uma primeira passagem com aumento de temperatura, entrando então numa mudança de fase da fusão, e então saindo para outra fase com a mudança de temperatura. Para as fases de mudança de temperatura, estaremos sempre recebendo calor sensível. Para as mudanças de fase, estaremos recebendo calor latente. Então a gente agora vai falar da fusão. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a temperatura de fusão é bem definida para um dado material. E essa temperatura ela é bem definida para uma dada pressão. Por exemplo, a gente sabe que para a água pura ao nível do mar, ou seja, a pressão normal de 1 atm, a temperatura de fusão é de 0 graus Celsius. Mas se a altitude mudar, muda a pressão e, consequentemente, a temperatura dessa fusão. Observe que as quantidades de calor envolvidas para eu sair de um ponto e ir até outro ponto nessa curva de aquecimento é correspondente à soma das quantidades de calores recebidas por meio de calor sensível e calor latente, de um ponto inicial até o ponto final. O mesmo vale se a gente fizer o processo inverso, ou seja, em vez da fusão, estivermos falando de solidificação. Observe nossa curva de resfriamento.
Aqui também a gente tem o nosso estado de solidificação passando pela mudança de fase sem mudança de temperatura. E novamente, se eu quiser verificar a quantidade total de calor trocado em toda essa curva, basta eu somar as quantidades de calor perdidas em cada uma dessas fases. Aqui a gente está falando então de calor sensível e calor latente. O mesmo vale para outras mudanças de fases, como a vaporização ou liquefação. Então vamos lá. A temperatura do calor latente ela depende da substância e da pressão ao qual está a substância. Agora, atenção a uma coisa. A vaporização pode ocorrer de duas formas. A gente pode ter evaporação ou mesmo ebulição. Vamos ver a diferença? Vamos começar do que a gente já conhece, ou seja, a gente já sabe que quando nós fornecemos calor a uma substância, por exemplo, a água pura no estado líquido, estamos aumentando a energia térmica. Estamos incitando a agitação térmica. Mas olha só, enquanto estamos aumentando a temperatura, estamos fornecendo calor sensível. Acabamos de ver também que existe uma dada temperatura para que esse líquido alcance a temperatura de mudança de fase, ou seja, na ebulição. E essa temperatura limite, no nosso caso aqui, seria os 100 graus Celsius. Então, para toda substância, essa temperatura limite vai depender de qual substância e da pressão que está sujeita a essa substância. Quando se alcança então essa temperatura, a estrutura molecular da substância se altera. E toda a energia recebida por esse líquido é usada para mudar a estrutura molecular, transformando-a em vapor. A gente já viu também que esse calor latente ele fica armazenado sob a forma de energia potencial, em vez de aumentar a temperatura. Essa mudança de líquido para vapor sob temperatura determinada de uma substância é conhecida como a ebulição. Todo mundo conhece como é o processo de ebulição da água. Esse processo ele ocorre quase que por toda a massa da amostra, recebendo calor latente. Nos pontos do líquido onde ocorre a mudança de fase, há a formação de vapores que expandem, formando as bolhas observadas, que formam uma corrente de convecção, que ao chegarem à superfície produzem aquela agitação superficial observada que todos nós conhecemos. Como vimos, essa temperatura ela depende então da substância e da pressão. Logo, para diferentes pressões teremos diferentes temperaturas de ebulição para uma mesma substância. Isso nos permite perceber o porquê a água tem temperaturas de ebulição diferentes para quem mora no Rio de Janeiro ou outra pessoa que more no interior de Minas Gerais. Em altitudes mais elevadas teremos menos pressão e a água ferverá a temperaturas mais altas. Em altitudes mais elevadas teremos menos pressão e a água ferverá a temperaturas mais baixas. De tudo que acabamos de ver, a gente pode então dizer que as substâncias terão a fusão de estado sólido e ebulição do estado líquido, obedecendo a 3 leis. Vamos lá. Segue o meu raciocínio. Imagine que Joãozinho está no Rio de Janeiro, ao nível do mar, a pressão atmosférica então de 1 atm. E imagine que Maria está em Minas Gerais, numa altitude bem mais elevada, onde a pressão atmosférica é inferior. Tendo então Joãozinho e Maria como referência, como primeira lei, a gente vai observar que olhemos a pressão. Para uma dada pressão, cada substância pura possui uma dada temperatura de fusão e outra de ebulição. Logo,
Joãozinho e Maria têm temperaturas de fusão diferentes um do outro, assim como diferentes temperaturas também para o ponto de ebulição. Como segunda lei, olhemos para uma única substância. Cada substância pura tem sua temperatura de fusão e ebulição variando com a pressão. Logo, se Joãozinho sair do Rio de Janeiro e for para Minas Gerais levando sua vasilha com água, a mesma água que ele ferveu lá no Rio de Janeiro ferverá a temperatura diferente agora em Minas Gerais, pois sua pressão atmosférica mudou. Como terceira lei, se durante a fusão ou ebulição de uma substância pura a pressão permanecer constante, então a temperatura ela também vai permanecer constante. Logo, se Joãozinho começa a ferver a água lá no Rio de Janeiro e termina de ferver lá, a pressão continua a mesma. Logo, a temperatura de ebulição também permanecerá a mesma. E assim também vai ocorrer com a fusão. Observe então para a nossa substância água pura, ao nível do mar e a pressão atmosférica de 1 atm, como seria a curva de aquecimento de todas as etapas de recebimento de calor sensível e calor latente. Observe que nas mudanças de fase, como já dissemos no caso da ebulição, a maior parte da massa de água passa pelo processo de formação de vapor ao mesmo tempo. Logo, a gente tem líquido e vapor ao mesmo tempo. Da mesma forma, na mudança de fase de fusão, a gente tem sólido e líquido ao mesmo tempo. Na sublimação, teríamos também sólido e vapor ao mesmo tempo. Eu vou abrir aqui agora a equação que mostra a quantidade de calor total dessa curva, só para a gente observar. Olha só. Observe que temos calor sensível para a variação de temperatura e calor latente para a temperatura constante. Lembrando que esse calor latente ficará armazenado sob a forma de energia potencial. Observe agora a mesma equação de calor quando a gente olha a curva de resfriamento. A diferença aqui agora é calor cedido. Lembrando que a energia cedida do calor latente veio da energia potencial que estava antes armazenada. Então, a gente viu agora, para o processo de vaporização, a ebulição. A gente tinha dito que a mudança de fase de vaporização se dava de duas formas possíveis, ou ebulição ou evaporação. Vimos que a ebulição se dá para a dada substância pura a dada pressão, sempre numa dada temperatura constante. E como seria então a nossa evaporação? Gente, muito obrigado pela sua presença até aqui. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não estender muito. Se eu for começar aqui o tema sobre evaporação, aí sim esse vídeo vai ficar bem longo. Na próxima parte, então, a gente vai dar continuidade aqui falando da evaporação. Beleza? Então, um abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!